Pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou Maíra, confeiteira da Zero Sim, e esse é o nosso canal. Aqui falamos sobre a confeitaria especial, na verdade sobre alimentos especiais, zero, diet, light, etc. Caso você ainda não tenha visto nenhum dos nossos vídeos, clica aqui embaixo que tem todas as nossas opções ou passeia por aí em algum lado da nossa tela, onde vão ter outros vídeos de degustação e assuntos sobre esse mundo da alimentação especial. E hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar sobre os tipos de adoçantes. Você sabe identificar quais são os tipos de adoçantes que constam lá nos rótulos dos alimentos que você compra? Caso você tenha dúvida ou você não saiba identificar essas diferenças, hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre eles. Existem dois grupos diferentes de adoçantes, os artificiais e os naturais. Mas também nos rótulos nós podemos identificá-los como edulcorantes. Então toda vez que você pegar um rótulo de qualquer alimento e tiver edulcorante, nananã, isso quer dizer que consta algum tipo de adoçante. Então lembre-se, edulcorante é adoçante. Bom, para explicar melhor quais são as diferenças entre eles, eu vou explicar para vocês sobre esses grupos, dos artificiais e dos naturais. Como o próprio nome diz, os adoçantes artificiais são artificiais. Isso quer dizer que na sua totalidade eles são feitos compostos dentro de um laboratório. Pois é, esses adoçantes aqui, assim como outros que eu vou citar aqui para vocês, todos eles foram feitos dentro de um laboratório. E isso quer dizer que nada na sua composição é extraído da natureza. Como o próprio nome diz, eles são artificiais na sua totalidade da composição e feitos em laboratório. E os mais comuns de encontrar nos rótulos aí dos alimentos são o aspartame, a sucralose, a sacarina sódica, o acesulfame K, esse nome é difícil, e o ciclamato de sódio. Esses são os mais comuns de encontrar, mas existem aí outros que são usados também na indústria. Então, quando você encontrar aí nos rótulos edulcorante aspartame, edulcorante sacarina, você já sabe que eles são adoçantes artificiais. E agora, fazendo uma análise breve entre esses adoçantes artificiais, eu vou falar as características os mais encontrados e os mais comuns da gente ver nos alimentos assim que a gente consome mais no dia a dia, tá bom? Eu vou falar primeiro da sucralose. A sucralose adoça até 600 vezes mais do que o açúcar. Pois é, pessoal, 600 vezes mais do que um açúcar refinado. É muitas vezes mais. Ou seja, quando tem sucralose na composição, isso significa que ele tem que ter uma quantidade muito pequenininha, uma vez que ele adoça muito mais do que um açúcar normal. A sucralose é 0 calorias e dentre esses adoçantes artificiais, ele é o único que não tem gosto residual. Outro bastante comum aí, bem antigo, que a gente já vê nos produtos especiais há muito tempo é o aspartame. O aspartame adoça até 200 vezes mais do que o açúcar refinado. Ele não pode em altas temperaturas, ou seja, ele não é próprio para fazer cozimentos, assar bolos e etc. E ele tem 4 calorias por grama. Até que é pouquinho, né? Só que ele tem um pouquinho de gosto residual, sim. A sacarina sódica adoça até 300 vezes mais do que o açúcar refinado. Ela contém, como o próprio nome diz, sódio na sua composição e ela também é 0 calorias. Todos esses adoçantes artificiais que eu citei aqui para você já estiveram em pauta de algumas críticas de nutricionistas, médicos e até cientistas, onde eles não falavam muito bem sobre eles, com alguns estudos até de que eles não fazem bem à saúde, mas hoje em dia existem muitos estudos que comprovam que isso não é verdade. Até porque todos esses adoçantes artificiais que eu já citei aqui para vocês são aprovados pela ANAD, que é a Associação Nacional de Atendimento ao Diabetes. Caso você não saiba o que é a ANAD, a gente já gravou um vídeo muito legal explicando exatamente o que a ANAD faz. Aí, fazendo uma breve aqui, um resumo sobre essa questão da ANAD ter aprovado, eles têm uma análise de produtos, eles aprovam alguns produtos específicos que eles analisaram e comprovam que é próprio para quem tem diabetes.
Ou seja, esses adoçantes todos que eu citei aqui são próprios para quem tem diabetes. É claro, se você puder escolher qual adoçante seja melhor para sua saúde, os naturais, assim como qualquer alimento natural, é sempre a melhor escolha. E caso você tenha diabetes, na minha opinião, o que eu acho melhor é que você consulte o médico que te acompanha e pergunte para ele quais são os adoçantes que ele indica aí para você consumir no seu dia a dia. Agora vamos falar dos adoçantes naturais. Os adoçantes naturais são encontrados na natureza e extraídos de plantas e fibras, mas também passam por laboratório no seu processo de refinamento, como a gente pode ver aqui. Mas mesmo assim, pela sua composição ser de plantas e fibras, eles são considerados adoçantes naturais. Só pelo fato deles não constarem na sua composição ingredientes artificiais, eles são melhores para a nossa saúde e melhores para o consumo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os principais adoçantes naturais? Os principais adoçantes naturais que vocês vão ver aí nas composições dos alimentos são a estévia, o xilitol, o eritritol, o sorbitol, o maltitol, o manitol, o isomalte, a talmatina e a maçã em pó. É maçã em pó, hein, pessoal? Não é o açúcar de maçã que é diferente. Dentre essas opções de adoçantes naturais, os mais comuns aí que você pode até encontrar nas prateleiras do supermercado para consumir em casa, porque eles são de consumos domésticos, vamos dizer assim, são a estévia, o xilitol e o eritritol. Os demais que eu citei aqui são mais usados pela indústria, tá bom? Caso você veja aí nas prateleiras do supermercado esses mais comuns, a estévia, o xilitol e o eritritol, mas não sabe quais são as diferenças entre eles, eu vou te falar. Assim você vai poder escolher o que mais te agrada. Pessoal, a estévia adoça 300 vezes mais do que o açúcar refinado. Ele é 0 calorias, não provoca cáries. Ele é super indicado para quem tem diabetes. Mas o único problema dele aí que para mim faz toda a diferença é que ele tem gosto residual amargo. Há quem goste, mas eu particularmente não gosto. Se você gosta, conta aqui pra mim. Já o xilitol adoça de 1 para 1, como a gente diz aqui na confeitaria. Ou seja, ele adoça igualmente o açúcar. Ele tem até 40% menos calorias do que o açúcar refinado. Também não provoca cáries. Ele é super indicado para quem tem diabetes porque ele tem um baixíssimo índice glicêmico e não tem gosto residual nenhum. No máximo que ele vai ter é um gostinho meio gelificado quando você coloca ele puro na língua. Mas se você mistura ele ali numa receita, ele não vai ter gosto residual nenhum, ele só vai adoçar mesmo. E aí, para não falar que eu só tô falando das vantagens do xilitol, ele tem uma pequena desvantagem aí, mas que varia de organismo para organismo. É que se consumido em excesso, o xilitol pode causar disbiose, aquela dorzinha de barriga ou desconforto abdominal. Mas isso é causado só por algumas pessoas e não por todas. Então, caso você nunca tenha consumido xilitol, vá com calma para ver como é que seu organismo reage com o consumo dele. E caso você já tenha consumido e não tenha te dado nenhum desconforto abdominal, maravilha, porque para mim não dá, graças a Deus. Agora vamos falar do eritritol. Pessoal, o eritritol tem um poder de dulçor, vamos dizer assim, ele consegue adoçar até 70% do que o açúcar refinado consegue adoçar, ou seja, ele adoça menos do que um açúcar. Ele também é 0 calorias, o que é muito legal, né? E assim como o xilitol, ele tem um baixíssimo índice glicêmico, então ele é super indicado para quem tem diabetes. E aí, a única desvantagenzinha que o eritritol tem é que ele tem um gostinho residual um pouco mais gelificado do que o xilitol, mas é bem pouquinho, depende da quantidade que você coloca. O eritritol, assim como o xilitol, são álcoois de açúcar, ou álcoois de açúcar. Como que você pronuncia? Mas são álcoois de açúcar que são derivados do álcool. E só aí uma dica, uma curiosidade para vocês saberem, todos esses adoçantes, edulcorantes que acabam com ol, xilitol, eritritol, maltitol, são todos álcoois de açúcar. E você deve estar aí se perguntando por que de todos esses adoçantes naturais, por que você está falando mais da estévia, do xilitol e do eritritol? Pelo simples fato deles serem mais fáceis de vocês encontrarem aí nos supermercados e principalmente porque o xilitol, assim como o eritritol, são os adoçantes naturais que nós usamos aqui na Zero Sim. E pessoal, posso falar para vocês com tranquilidade, eles são 100% aprovados pelos clientes e pelas todas as pessoas que provam os nossos doces. Não tem gosto residual, são 0 calorias, com baixíssimo índice glicêmicos, todas as maravilhas que eu já falei aqui, né? E deixam os doces, ó,
Ai, vocês nem imaginam como fica bom. Vale lembrar que todos esses adoçantes que eu tô mostrando aqui, ou os que eu citei aqui no vídeo para vocês, eles são feitos próprios para quem tem restrição alimentar. Ou seja, eles foram criados ou descobertos aí pelos cientistas, médicos e pelos laboratórios para que as pessoas que têm restrição alimentar possam consumi-los com tranquilidade. Mas hoje é muito comum também que quem quer reduzir o consumo de açúcar no seu dia a dia acaba consumindo um desses adoçantes para ir acostumando com o doçor um pouco mais leve, ou porque tem menos calorias, ou porque quer tirar o açúcar da sua alimentação e aí prefere procurar algum desses adoçantes. E aí vai de cada um, né, pessoal? Se caso você consome aí no seu dia a dia por escolha, tudo bem. Caso aí na sua cidade, eu não sei de onde você está vendo esse vídeo, seja um pouco difícil de você encontrar algum desses adoçantes, eu te digo que pela internet é bem comum de você encontrar. Pois é, pessoal, agora que você já sabe quais são as diferenças entre eles, fica fácil de vocês pesquisarem aí na internet e comprar para que vocês consumam no seu dia a dia. Especialmente você que tem restrição alimentar. Agora eu queria mostrar aí pra vocês um pouquinho da diferença da textura e da composição deles, assim, no sentido do toque, sabe? Então eu trouxe aqui pra vocês os mais comuns de a gente encontrar e todos eles eu tenho aqui na minha casa, porque eu já usei de alguma forma aqui no nosso dia a dia ou pra Zero Sim. Então vamos começar aqui pelos naturais. Pessoal, esse aqui é o xilitol. Ele tá refinado, tá? Quando eu comprei, ele era cristalizado, mas eu passei ele no liquidificador. Você pode passar num mixer aí, caso você não queira consumi-lo em forma de cristal, né? Então ele fica assim mais fininho, mas mesmo assim ele é um pouquinho mais grosso do que um açúcar refinado, tá vendo, ó? Então ele refinado em casa, ele fica assim, ó, meio grosseirinho. E é esse que a gente mais usa nas nossas receitas da Zero Sim e ficam maravilhosas. Esse aqui é o eritritol e eu compro ele já assim cristalizado no cerealista, onde eu compro para o consumo aqui das nossas receitas. E olha só, ele é mais brilhosinho, tá vendo? Ele é um pouquinho mais fino do que um açúcar cristal normal, vamos dizer assim, mas ele ainda é cristal, ó, dá pra ver as pedrinhas. Mas ele é bem levinho, ó, não gruda, não faz gruminhos. Já o xilitol, depois que ele é refinado, ele faz alguns gruminhos, ó, dá pra vocês verem, ó. Alguns gruminhos assim. Gente, esse aqui é a sacarose. Olha como ele é fininho e leve, igual um açúcar refinado. Olha só. Muito fino, muito levinho. Só que de todos eles, ele tem um cheirinho diferente, sabia? Caso você veja aí em algum rótulo edulcorante sacarose, dos artificiais, na minha opinião, é o menos pior. Ou melhor, justamente por ele não ter o gosto residual e por não ter calorias. E essa é a sacarina sódica, que é encontrada bastante assim dessa forma líquida, que são esses adoçantes aí que o pessoal gosta de pingar no cafezinho. Eu particularmente acho que não tem um gosto legal, mas tem quem goste. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham finalmente entendido quais são as diferenças entre os adoçantes artificiais e os adoçantes naturais. E da próxima vez que você for no supermercado ou em alguma loja comprar algum produto, dá uma olhadinha no rótulo e preste atenção qual é o edulcorante que consta ali na composição daquele alimento. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, conta pra mim aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E caso você tenha gostado e queira saber sobre outros tipos de adoçante ou outros tipos de ingredientes aí próprio para os alimentos especiais, fala aqui pra mim, faça sua sugestão que a gente vai gravar um vídeo bem legal aí pra vocês. Se caso você ainda não tenha deixado seu like, agora é a hora. Coloque seu dedo aí no joinha, dá o joinha pra gente e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar de saber mais sobre as principais diferenças dos adoçantes. Beleza? É isso, pessoal. Tchau! Fui! Quando você olha no... Eita! Os adoçantes naturais... Não. Eu vou parar e começar outro. Ali naquele que o famoso pessoal consegue... A sucralose, a ascarina é ótimo. O que seria a ascarina? E o eritritol, assim como o xilitol, são álcools... Não, são não trabalhei. Álcoois.
Álcoois. Álcoois. Álcoois. Álcoois. Álcoois. Deixa eu perguntar pro Rick.